bem, meus irmãos? A hora vai passando e ela é ingrata conosco. Mas nós queremos aqui avançar um pouco sobre este assunto, porque nós estamos falando. Porque para Deus somos o bom perfume. Em outra versão diz o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E começamos a falar de que maneira, de que forma esse cheiro de Cristo, ele se manifesta nos que se salvam. E aqui lemos a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, que nos fala sobre grandes ou grandíssimas e preciosas promessas que nos foram dadas através do mérito, através da virtude de Cristo Jesus. Isso nós comentamos a semana passada. Pela glória e virtude de Cristo, Ele conquistou para nós grandíssimas. Está no superlativo. Como não tem uma palavra melhor para expressar a nossa língua pobre, então diz grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas. Que maravilha! Então, este evangelho que nos garante esta promessa, se revela prometendo regeneração. Regeneração que é a comunicação da vida divina à nossa alma. Regeneração é a vida de Deus se manifestando em nossa vida. Através de quem? Através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a regeneração, ou seja, gerado outra vez, da morte para a vida. João capítulo 3, versículo 5 diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é ser nascido de novo, regenerado. Então o Evangelho garante isto. A salvação nos garante isto. Nós temos em nós o bom cheiro ou o bom aroma de Cristo por causa disto. Nós não fedemos a morte. Nós não fedemos a defunto. Não. Nós fomos regenerados. Nós estamos vivos. Porque Jesus nos deu vida. Glória a Deus. Então, este evangelho nos garante liberdade do pecado através da santificação. Efésios capítulo 4, 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós de nós mesmos não temos, mas nós somos, podemos dizer numa linguagem forçada, nós somos afetados pela justiça e pela santidade do Senhor. Porque Jesus no livro de João, no capítulo 17, ele disse: por eles eu me santifico. Então, para que a gente pudesse ser santificado, Ele
fez esse trabalho por nós, porque nós de nós mesmos não teríamos condições nenhumas de garantir por mérito pessoal ser bonzinho, ser agradável, ser educado. Pode ter até gente mal educada que vai morar no céu, e gente mal educada e gente bem educada que vai para o inferno. Porque aqui a questão não é de educação. A questão aqui é se nasceu de novo ou não. Bom seria que todo crente fosse bem educado, mas às vezes não é. Às vezes joga papel no chão, vem para o culto, deixa a garrafa debaixo do banco, ao invés de levar para casa. Pega chiclete, mastiga, coloca debaixo do banco. Isso tudo se chama má educação. Chama até uma falta de respeito à casa do Senhor, porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chega no culto, por qualquer motivo se levanta, sai, conversa com um, conversa com outro e etc. Isso se chama má educação e se chama também falta de reverência diante do Senhor na hora do culto ao Senhor. Mas Romanos capítulo 8, versículo 2 diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, este evangelho me comunica também esperança de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. O verbo está no presente do indicativo. Tem. Não terá, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o Evangelho também nos comunica esperança de vida eterna. Mas este Evangelho também nos faz capaz, ou nos torna capaz, de participarmos da natureza divina. E isso aqui é o extraordinário. Porque enquanto nós estamos sendo alcançados pelo Senhor, é uma coisa, mas quando nós estamos agora participando da própria natureza divina, isso nos torna alguém especial, não por causa da gente, mas por causa da graça de Deus. Então, às vezes, o crente, ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que ele representa. Segunda de Pedro 1:4 diz: para que por elas fiqueis ou vos torneis participantes da natureza divina. Então, o Evangelho, esse Jesus, que nos transmite esse bom aroma, ele também nos torna participantes, ele nos integra à natureza divina. Vamos ver mais adiante isso. Também este Evangelho nos capacita na plenitude de Deus, pois é Deus quem nos conserva irrepreensíveis. Mas pense numa loucura isso. Quem porventura é irrepreensível? Mas em Cristo nós nos tornamos e nos conservamos irrepreensíveis.
é algo para a gente pensar um pouco. Porque se você for analisar, a Bíblia diz que todos pecaram. Ele nos encerrou debaixo da sua justiça, debaixo do juízo. Mas agora, em Cristo, nós nos tornamos justificados. É o que diz Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 1, sim ou não? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E só pode ter paz com Deus quem vive em retidão com Deus. Porque quem não vive em retidão com Deus, vive aguardando a qualquer momento o juízo de Deus. Mas se vive em retidão, ele pode dizer: tenho paz com Deus. Para findar de completar, Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que maravilha isso. No entanto, você continua comendo feijão, comendo farinha, adoecendo, levando topada, sujeito a dificuldade, sujeito a prova, luta, problema, discussão e tudo, mas você vai escapando porque você está em Cristo. Você está na brecha, na fenda da rocha que se chama Jesus. Não que vivamos agora em pecado, não. Nós somos, infelizmente, pecadores, mas pecadores agora remidos, comprados, resgatados. E Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar. Porque nós sozinhos não temos condições. Mas Ele diz: olha, eu sei que você não vai poder não, mas eu vou lhe dar o Consolador para lhe ajudar. E Ele vai ficar aí com você. Ele vai ficar aí lutando. E a impressão que a gente tem naquela palavra de Davi, não sei se eu vou forçar a interpretação, mas parece que o Espírito Santo fica brigando com o crente até o fim, porque ele perdeu a alegria. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retire de mim o teu Espírito. Ou seja, a alegria já tinha ido embora, mas o Espírito ainda estava lá dizendo: Davi, 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 Davi. Então, nós somos capacitados por Deus para poder viver a plenitude de Deus. E está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele nos chama e nos dá condições de segui-lo, a não ser que você jogue tudo para fora. Mas enquanto você estiver aos pés do Senhor dizendo: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus eu estou dependendo do Senhor, Jesus eu estou carecendo do Senhor, Jesus eu reconheço que falhei, que errei. Enquanto você estiver assim, Ele continua sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. O pródigo pode sair de casa e ir embora, jogar fora a herança, estragar tudo e voltar fedendo a
porcos, mas quando o pai olha no caminho, vai ao encontro, abraça, beija, dá banho de misericórdia, renova a aliança, porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Enquanto houver sentimento de restauração na vida do homem, o amor de Deus estará derramado sobre ele para alcançá-lo e para fazê-lo de novo, em nome de Jesus. Então, grandes e preciosas promessas. Preciosas porque aponta para algo de grande valor, que tem muita estima. Isso é tratado em relação à prova da nossa fé, em 1 de Pedro 1,7, porque para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, essa mesma palavra é usada aí, e também acerca do sangue de Jesus, em 1 de Pedro 1,19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, essas grandíssimas promessas dá-nos a ideia de que nenhum tesouro humano pode substituir, ninguém pode calcular ou medir o amor de Deus. Naquela expressão diz que Deus amou o mundo de tal. Não tem como dizer um número, dizer algo, gerar uma expressão que demonstre a grandeza. Então, de maneira tal, porque de maneira tal pode ser compreendido como algo infinito, algo tão grande que não se sabe dizer quanto é um número tal, que tal, eu sei lá, é tal, tão grande que não tem como expressar a grandeza e o valor do amor de Deus. Assim, as promessas divinas falam de um benefício espiritual incalculável. É uma pena que em nossos dias isso tem se transformado numa visão materialista. O que é, podemos dizer uma palavra forte, a desgraça deste evangelho pregado nesse tempo do fim. É o evangelho que tem grandíssimas e preciosas promessas, mas com a visão material do evangelho. Mas essas grandíssimas e preciosas promessas nos garantem algo que transcende o material, que vai além daquilo que nós vemos e tocamos, ou conquistamos. Porque diz, por ela vos torneis participantes da natureza divina. Quando nós compartilhamos da natureza divina, é como se nós pudéssemos ter de Deus em nós, ou de nós estarmos em Deus. Não que nós nos tornemos deuses, pequenos deuses, não. Mas é que Deus compartilha de sua natureza para conosco. Isto nos ensina o mais elevado conceito conhecido do homem. É que o homem pode ser alcançado por Deus
E embora o homem seja o que ele é, ele pode ser declarado, e conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. E você, quando é filho de alguém, é porque você carrega em você algo desse alguém. Você carrega informações em você desta pessoa. Eu carrego informações dos meus ancestrais. Os meus descendentes carregarão informações minhas. Quando lemos a genealogia, que um gerou fulano, que gerou Beltrano, é uma genealogia. Um vai passando para outro aquilo que tem de si. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós começamos a carregar em nós algo de Deus em nossa vida, a natureza divina. O ser uma nova criatura. Algo que de profundo que nos identifica com o Senhor. Por isso que nós, mesmo como humanos, nos tornamos maiores do que os anjos. Porque os anjos, embora sejam anjos, não têm ou não terão os privilégios que nós vamos ter. Porque os anjos foram criados por Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Os anjos estão a serviço do povo de Deus. Não que nós tenhamos anjo disso, anjo daquilo, ou reverenciamos anjo, ou não, a Bíblia nos ensina diferente. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o teme e os livra. Ou seja, Deus pode enviar anjo, porque a Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos a seu respeito, para que te guardem, que não tropece em pedra. Muito embora quando Deus disse: Moisés, eu vou mandar anjo, ele disse: eu não, anjo quer não. Moisés sabia que a natureza do povo era ruim. E na primeira curva do deserto, o anjo ia meter a espada. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Aleluia. Mas os anjos têm a sua importância, mas não queremos trazer este assunto aqui agora. Assim sendo, meus irmãos, o fato de nós sermos filhos de Deus e participarmos desta natureza divina envolve muito mais do que um perdão de pecados. E mudança de endereço. Porque quando eu sou perdoado, eu mudo até o meu endereço. Eu agora me torno cidadão do céu. Veja que coisa espetacular. A irmã mora lá naquela ruazinha estreita, uma casinha apertada.
pode não ter muitos móveis dentro de casa, uma casa que não tenha muitos recursos. Mas quando Deus olha de lá para cá e vê assim, estou vendo, ali está minha filha. Por enquanto ela está ali. Por enquanto. Mas está anotado aqui no meu livro o nome dela, o nome dele. Eu compartilho com ele e com ela da minha natureza. Ela era tão ruim, ele era tão violento, mas quando me conheceu, a natureza mudou. O pensamento mudou, as ideias mudaram, o temperamento foi acalmado. Ele era agitado, que não podia ouvir nada. Hoje tem gente que zomba na cara dele e ele fica calado. Depois vem chorar aos meus pés: Jesus, minha natureza. Mas agora é a minha natureza divina que está na tua vida. Aleluia! A natureza de Pedro era puxar da espada. Mas quando ele foi alcançado, e quando ele se converteu de verdade, conforme Jesus disse, quando tu te converteres, aleluia. E pode ter crente que não é convertido ainda, pode, porque Pedro foi crente durante 3 anos andando com Jesus para cima e para baixo, com a cintura, uma peixeira na cintura, e era crente, fazia milagre. Fazia ou não fazia? Orava o demônio embora. Ele voltou contando: Senhor, em teu nome a gente faz isso, em teu nome a gente faz aquilo. Olha, Senhor, que coisa maravilhosa. Espera aí, não é suficiente. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você não está fazendo o trabalho por causa de milagre, ou não está envolvido nisso por causa das coisas que vêm, ou que vão, que acontecem, ou que deixam de acontecer. Você está firme, olhando para Jesus, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, a Bíblia me faz entender, me faz compreender que eu sou transformado em um novo homem. O homem velho, ele passou, mas agora existe um homem novo. É uma nova criatura. E alguém olha e diz assim: eu não dou 5 meses, quando vier o carnaval ele se desvia. Passou o carnaval e não se desviou. Por quê? Porque não foi emoção, foi transformação. Não foi porque foi conduzido à força, foi porque houve quebrantamento, houve entrega. Senhor, reconheço, eu reconheço, sem ti nada podemos fazer. Então, ser crente é muito mais do que dizer que recebeu perdão de pecados ou dizer que vai morar no céu. Ser crente é já aqui e agora experimentar da glória de Deus em sua vida. Experimentar da vida do Senhor em nossa vida. Sentir comunicação do Espírito
Espírito de Deus com o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem testifica, é quem confirma, é quem diz que nós somos o quê? Filhos de Deus. É a Bíblia quem diz. Então eu não sou um pedaço de carne andando por aí, crendo numa filosofia, seguindo um modo de vida diferente. Alguém que conheceu uma pessoa que tinha espiritualista, com um cajado na mão e achando que era alguma coisa, e conduziu agora para uma filosofia de vida, para um karma, para um mantra, para uma esfera transcendental. Não! Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus é compartilhada com quem crê. Anos passados eu ouvi numa escola bíblica um pastor, não me lembro agora, dizendo que um irmão foi reclamar ao pastor: pastor, veja aquele irmão, fica vendo o anjo aqui, fica vendo o anjo ali, fica vendo o anjo na porta, e vendo o anjo não sei aonde. O pastor olhou para ele e disse assim: irmão, eu vou conversar com ele, mas eu estou preocupado com o irmão, porque o irmão não vê nada. Porque pode ter os que veem demais e os que não veem nada. Mas os que participam da natureza divina têm em si mesmo comunicação do céu com a sua vida. O crente que diz que aceitou Jesus e não sente isso, precisa aceitar Jesus ainda, porque não aceitou Jesus. Porque o interesse do Senhor é se comunicar com a gente, é falar com a gente. Sim ou não? E Ele fala de muitas maneiras. Muitas vezes eu estou em casa com um texto na mão, e Jesus, isso aqui, e eu escuto como já tivesse um pregador pregando no meu ouvido. Por isso que eu digo aqui: Senhor, me permita dizer ao povo aquilo que tu já me disseste. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Vamos ainda considerar alguns versículos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, se ele é o primogênito, nós somos os outros irmãos. E os irmãos parecem com seus irmãos, sim ou não? Segundo aos Coríntios 3:18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Nós refletimos
a glória do Senhor, mesmo com essa cara lavada, enrugada, cheia de prega, cheia de marca de espinha, não interessa se está de óculos, se está amanheceu o dia com o rosto inchado, porque acordou agora, não interessa, mas quando você se levanta, você carrega na sua cara a revelação da glória de Deus. É um crente que se levantou, é um crente que está aqui, é um crente que está ali, e que ainda que alguém não respeite, Satanás respeita, porque Satanás vê o que muita gente não vê. Satanás, quando olha para nós, ele vê, porque ele vê aquilo que o homem não vê. Alguém está endemoniado por ali, aí vai um camarada guarda-roupa, 2 metros, 1,5 metro de largura, o endemoniado mete lá, tapa, bota no chão. Aí chega uma irmãzinha, talvez com uma bengalinha na mão, olha para o camarada e diz assim: sai dele, em nome de Jesus. O camarada bufo no chão. O que é isso? É a glória de Deus na vida do crente. Então todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Assim o Espírito Santo nos transforma segundo a imagem de Cristo, para participarmos de sua natureza e glória. Isso significa dizer que nós, como humanos, de alguma forma já participamos hoje, mas quando do arrebatamento da igreja, plenamente participaremos da glória do Senhor. Porque Jesus disse: aquele que vencer, sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Significa que onde ele entrar, a gente entra. Onde ele estiver, a gente vai estar do lado. O que viesse fazer aqui? Pergunta ele aí, ó. Pergunta aí. Eu sou assim com o Filho do Homem. Pergunta a ele o que é que eu estou fazendo aqui. Se é que se poderia fazer essa pergunta lá, porque não pode, evidentemente. Já não tem mais cabimento isso. Mas vamos ler ainda João capítulo 5, versículos 25 e 26. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aí João 6,57 reforça: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Nós estamos o quê? Nele, grudados nele. É como uma simbiose. É como um feto que se alimenta da mãe, no ventre da mãe,
mesmo com DNA diferente. Um sangue da mãe pode ser positivo e o da criança pode ser negativo, mas está se alimentando. E interessante é que, pela natureza humana, Deus trata de uma forma que a natureza da mãe não se choca com a natureza do filho, mesmo tendo DNA diferente, sangue diferente, tudo diferente. Há uma combinação de hormônios que mantém o feto vivo, embora seja um corpo estranho no ventre da mulher. É como se nós hoje, de uma certa maneira, me permita trazer como que uma imaginação. De repente nós não temos nada a ver com a natureza de Deus, assim como o filho não tem nada a ver com a natureza da sua mãe, mas está sendo alimentado pelo cordão umbilical, está sendo conduzido pelo cordão umbilical, está sendo gerado, está sendo nutrido. Assim somos nós. Pó, barro, cinza, farrapo de gente, trapo de imundície, mas há um cordão umbilical do céu para a terra que se chama Jesus de Nazaré. E se o dele é positivo, o da gente é negativo. E se o dele é bom, o da gente não é bom. Mas está como que no embrião, está como que comunicado pela graça do Evangelho, num verdadeiro cordão umbilical espiritual, sendo alimentado. O que presta, fazendo o que não presta prestar. O que vive, fazendo o que não vive viver. E vai transformando de glória em glória até o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. De que outra maneira eu posso explicar isso aos irmãos? Eu não tenho argumento humano a não ser forçar um pensamento desta natureza. Nós somos como estranhos, porque nos tornamos estranhos com o pecado. Mas o sangue de Jesus ficou mudou a nossa natureza. E aquilo que era estranho se tornou conhecido. E embora frágil, ele vai nos alimentando e nos ajudando. Nos alimentando e nos ajudando. Nos alimentando e nos ajudando. Nos ajudando e nos alimentando. Até o fim. Até a nossa partida. Ou até o arrebatamento da igreja. Eu não sei como dizer isso, senão dessa forma. Então Jesus, ele tem a capacidade de transmitir esta vida para a gente. E nós somos valorizados por isso. Não por conta do vaso, mas por conta do conteúdo do vaso. Os filhos de Deus têm a mais elevada forma de vida possível. Porque de alguma forma participa da natureza de Deus. E por incrível que pareça, vamos alcançar a plenitude de Deus. Toda. A hora já não ajuda, mas eu vou tentar fechar esse ponto. Efésios 3:19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda
a plenitude de... Isso aqui, se for pensar, o camarada enlouquece. Como é que uma pessoa humana vai ser cheio de toda a plenitude de Deus? E cabe? Leia Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estais perfeitos nele. Em outra versão diz assim: e tendes a vossa plenitude nele. Olha o negócio sendo esclarecido aqui agora. Para que sejais cheios da plenitude de... Mas não somos nós, não. Paulo, quando escreve a igreja em Colossos, ele diz: e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Em outra versão diz: e estáis perfeitos nele, porque em nós mesmos nós somos o quê? Imperfeitos, mas nele nós somos aperfeiçoados. Se eu não estranhe a minha expressão, é que eu quero dizer de maneira que vocês possam entender aquilo que está dentro de mim, e eu não sei como explicar melhor. Mas se a gente pudesse usar uma figura, é como se Deus não pudesse olhar para a gente. Mas quando coloca os óculos que se chama Jesus, ele vê tudo bonitinho. Porque em Cristo nós somos outras pessoas. Eu vou usar uma coisa muito simples. Você está na rua onde você mora e de repente chega uma pessoa estranha batendo na sua porta, pá. E você fica assim: quem é? Aí a vizinha diz assim: é o filho da irmã fulana. Ah, meu filho, entre. Todos nós nos tornamos conhecidos de Deus em Cristo Jesus. Ele, quando subiu o monte, a todos atraiu a si. E nós nos identificamos uns com os outros, como irmãos. Eu já viajei em vários países pelo mundo. Em vários países do mundo eu já fui. Já vi gente de muitas nacionalidades diferentes juntas assim. Vestidos diferentes, com costumes diferentes. Porque é povo, tribo, nação, língua. É bíblico isso. Eu estive na República Dominicana, aqui na América Central. E eu participei de uma cruzada lá de Franklin Graham, eu acho que isso foi 2000 alguma coisa, eu não me lembro agora que ano foi. Na época eu era vice-presidente da AMEN, Associação Missionária Evangelística do Nordeste aqui. E naquele ano eu estava dando suporte para a cruzada de Franklin Graham aqui. E eles pediram para que a gente fosse um ano antes lá para conhecer como funcionava, e a gente foi. E eu vi aquele estádio lotado de gente. Pessoas diferentes da gente. Evidentemente falando uma língua que é diferente da gente, que é espanhol. Por uma questão cultural, eles têm uma música lá meio embalada.
E eu vi aquele estádio lotado. E fiquei prestando atenção. Enquanto se cantava, o povo cantava também. Muitos deles se balançavam, rodavam assim. Porque é da cultura deles. Se amanhã eu chegar aqui cantando e me balançando, vai, esse pastor está meio coisado. Mas eu vi com os meus olhos. Crianças, adolescentes, jovens, velhos, chorando. O rosto banhado em lágrimas, chorando. Adorando a Deus, glorificando a Deus. Esta plenitude fala da natureza. Tendes a vossa plenitude nele. Nós somos aperfeiçoados e estamos perfeitos nele. Então a natureza de Deus em nós provoca mudança. É aquilo que a mulher disse para o profeta, ou para o marido: vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Por quê? Porque dele tinha algo diferente nele. O que nós precisamos hoje é disto em nossa vida. Que haja natureza divina em nossa vida. A ponto de alguém olhar para nós e se inspirar em nós. E dizer como disse Eliseu: onde está o Deus de Elias? A influência de Elias foi tão grande em Eliseu que ele não teve ainda a compreensão do que representava ainda, e disse: sabe uma coisa, eu não sei mesmo se eu estou nesse negócio para valer, mas eu sei que Elias estava. Eu só fiquei com a capa dele, mas eu não sei se a porção está. Na dúvida, onde está o Deus de Elias? O rio se abriu. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar não, eu vou parar. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, esses textos que nós lemos indicam que nós participamos da natureza divina tal como Cristo participa dela. Hoje não vai dar tempo, é uma pena, mas nós vamos falar desta plenitude mais adiante, de uma maneira mais clara, porque a hora já foi embora e eu sei que vocês não sei se vocês querem fazer vigília, por mim tudo bem. Mas quando fala sobre a natureza divina, não fala da qualidade da natureza, mas fala da dimensão da natureza.
Porque é evidente que nós podemos dizer que participamos ou que temos a natureza divina. Mas essa natureza, em grau, em dimensão, porque eu posso pegar esse copo de água e encher de água e dizer que ele está plenamente cheio de água, sim ou não? Embora seja um copo. Mas eu posso pegar esta garrafa, que é maior, encher de água e dizer que está plenamente cheia de água, sim ou não? Mas é maior, sim ou não? Eu posso pegar uma caixa d'água de 10 mil litros, encher de água e dizer que está plenamente cheio de água, sim ou não? Todos três estão plenamente cheios. Então a questão aqui não é o tipo da natureza, mas a dimensão da natureza. Até que ponto você está compreendendo a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, a dimensão, a revelação, qual a extensão da sua comunhão com Deus, porque todos têm comunhão, uns maiores, outros menores, mas todos têm. Assim, a plenitude de Deus em nossa vida, a natureza divina manifesta em nossa vida, se reflete não na qualidade da natureza, porque é uma só, mas na dimensão dela. O quanto eu estou absorvendo de Deus em minha vida. Isso aí é o que vai fazer a diferença. Porque todos quantos estamos aqui, temos comunhão com Deus. E todos quantos estamos aqui, somos participantes da natureza de Deus. Agora, uns mais e outros menos. Porque vai depender da intimidade e do espaço que eu dou para Deus em minha vida. Está entendendo isso? Quanto mais eu cedo o meu eu, a natureza divina diz: estou aí, estou aí, estou aí. Queira Deus que todos nós que estamos aqui sejamos verdadeiros obesos espirituais, gigantes espirituais, embora franzinos no corpo, mas em espírito, em alma, gigantes da fé, grandes na fé, não grandes na fé para suplantar, mas grandes na fé para suportar. Não grandes na fé para triunfar, mas grandes na fé para peregrinar o caminho que está determinado para cada um de nós, seja ele bom, seja ele largo, seja ele estreito, não importa. O que importa é que cada um de nós estejamos cheios da plenitude de Deus, de Deus, de Deus. Eu vou parar. E se Deus permitir, no ano que vem a gente continua. Até para o ano. Não é? Até para o ano. Então, nós vamos ficar aqui. Nós somos o bom cheiro de Cristo. E quanto mais natureza divina em nós, mais exalamos o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos?
Que Deus nos ajude e nos guarde. E que a gente possa absorver isso. E guardar isso no coração.